signos, para los que no lo conocemos, como de la importante labor que realiza el INES, el Instituto Nacional aquí en Brasil, que yo particularmente opino que está mucho más desarrollado que en España todo el sistema de enseñanza, toda la atención que se pone en televisiones, espectáculos públicos y tal. Hay mucha más sensibilidad a esta difusión y a esta atención hacia la gente con sus discapacidades y demás, que puede integrar. Realmente es un trabajo de integración del que creo que deberíamos tomar ejemplo, ¿no? En Europa en general, porque no se entiende demasiado, ¿no? Yo me he fijado en Italia, por ejemplo, en Francia, no, es muy difícil ver que en las televisiones o que en otros medios y conferencias aparezca un intérprete para traducir al lenguaje de las expresiones. Sin embargo, aquí lo he visto en conciertos de música, lo he visto en muchos tipos de manifestaciones. Entonces les paso la palabra, no sé en qué orden vais a hablar. Gracias. No hace falta, ¿no? Sí, tiene que extender. ¿Te cambio? No sé si. Utiliza este y luego lo cambiamos. Bom, boa noite a todos. Primeiro queria agradecer o convite de estar aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência dentro do INES, né, do Instituto Nacional de Educação de Surdos, como professor, dentro do cargo que eu estou agora, e do meu entendimento sobre língua de sinais, a Libras e como isso tudo se articula aqui no país. Durante a minha apresentação, tem algumas imagens que são obras de artistas surdos, sempre. A maior parte delas é de uma artista estadunidense chamada Nancy Rourke, que faz, enfim, vocês vão ver o padrão de arte dela, que é bem interessante e tem muito a dizer, assim, né, pela imagem, né. Então, eu hoje em dia trabalho no INES, eu sou formado pela UERJ, fiz mestrado lá, fiz doutorado na UFM e participo da APERJ, que é a Associação de Professores de Espanhol do Estado do Rio de Janeiro. Eu, além de trabalhar no INES, eu atualmente estou como diretor do Departamento de Desenvolvimento Humano, Científico e Tecnológico, mas eu sou professor de espanhol, claro, né? Eu sou o primeiro professor de espanhol concursado no INES. Então, eu entrei lá em 2014 e já tinha uma professora de espanhol, mas com um contrato, e aí eu sou o primeiro concursado. E aí é diferente, né? Você começa a construir uma história diferente enquanto você está lá, né, efetivo no Instituto. E a pergunta que eu mais recebo quando eu conto com o que eu trabalho mas como é que você ensina espanhol para surdos? Essa é a pergunta, assim. E, enfim, a resposta é muito complexa. Então, esse é o INES, né? Ele fica em Laranjeiras, ele é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Ele é um instituto que recebe exclusivamente alunos surdos, né? Aqui no Brasil a gente tem a lógica da inclusão, né? Então, a educação brasileira ela tem uma lei em que as escolas regulares elas têm que aceitar qualquer aluno, independente da sua condição. Então, a lógica normal, a lógica mais comum são turmas com alunos incluídos, né? Então, turmas com alunos típicos, né? Alunos ouvintes e surdos, autistas, enfim, outras. Então, a pergunta, né? As pessoas sempre acham que o INES é uma escola inclusiva. Ela até é inclusiva, mas não pela surdez, né? Ela inclui outros tipos de necessidades, né? Então, eu posso ter um surdo cego, eu posso ter um surdo autista. Então, ela é inclusiva nesse sentido. Mas ela é exclusivamente de surdos, né? Então, ela é uma escola especializada. Esse seria o termo.
Então, o INS começou como Instituto Imperial de Surdos Mudos de ambos os sexos. Então, o termo surdo-mudo, ele lá atrás era usado porque acreditava-se que o surdo não falava porque ele também era mudo, isso não é verdade. Né? Depois vou falar das diversas da diversidade de ser surdo e há surdos, né, que falam. Então, essa ideia do surdo-mudo caiu, né, depois de um tempo. Esse é o decreto do Império que instituiu o INES. O INES começou como um instituto muito pequeno para atender filhos surdos da aristocracia, 6 alunos, e aí depois foi ganhando um espaço enorme, né, em Laranjeiras, um prédio enorme. Esse prédio nem sempre foi do INES, ele nasceu como com outra finalidade, mas já foi em diversas instâncias do Império, né, ali, e aí depois virou o INES. Mas antes de falar do INES, eu peguei uns detalhes sobre a educação de surdos e o Pedro Frei, né, Pedro Ponce de León, ele é considerado o primeiro professor de surdos do mundo. Né? Então ele era um frei do monastério de San Salvador de Oña, que ficava em Burgos. Isso aqui é um documento de uma proposta de metodologia que ele tinha. Quando você for falando lá do espanhol medieval, uma professora surda lá do instituto pediu para eu tentar traduzir isso aí, eu fiquei suei para tentar traduzir esse espanhol. Fiquei tentando primeiro traduzir para espanhol, para o português. Mas é bem interessante, porque já desde essa época, isso aí está falando de 1600 e alguma coisa, a ideia da educação de surdos já era através de gestos, chamavam de gestos. Né? Então, isso oscilou, eu vou falar um pouco sobre isso, mas nem sempre pretendeu-se educar surdos através da sua própria língua, né? Que são as línguas de sinais de cada comunidade surda. Mas lá no início, esse já era o entendimento. Eu acho isso bem, bem significativo, bem interessante. E aí isso, em 1620, começam a surgir diversas iniciativas, né, de sistematização de ensino para surdos. Essa também é uma iniciativa espanhola, tem na Inglaterra, tem na Alemanha, e cada uma com a sua corrente, né? Uma tentando seguir nesse caminho das línguas de sinais, que ainda não eram línguas de sinais, eram gestos, mímicas, outros tentando pelo caminho da oralização, de dizer que a língua de sinais atrapalhava o aprendizado. E aí, isso aqui é um livro que uma professora lá do Instituto, que é uma historiadora, eu até trouxe aí também, vou deixar aqui, que é um documento que está cortado. E ali tem os países, né, do mundo e quantos institutos de surdos tinha em cada país nessa época. Enquanto o Brasil tinha você vê que Grã-Bretanha e Irlanda tinham 34, a Itália tinha 35, a Espanha tinha 7, e aí tem número de alunos, né? Então, era pelos países, você vê, né, a dimensão desses países são bem diferentes para a proporção de escolas de surdos que tinham nessa época, né? Então, só para a gente ter uma noção também de o quanto era investido e o quanto era um tema, né, da época, a educação de surdos. Você vê a Alemanha, né, 90, a Alemanha de fato tinha um boom de educação de surdos e era sempre na linha do oralismo, sempre, mas majoritariamente na linha do oralismo. Enfim, isso foi muito forte durante muito tempo, né?
E aí, em 1880, tem um Congresso de Milão, que é um marco na história da educação de surdos, né? Em que se... E aí são esses marcos que quando a gente olha para trás na história, que acho que a gente vai entender, né, os efeitos discursivos e daquilo, né? Então o Congresso de Milão, hoje em dia, ele é tido como um marco na educação de surdos, no sentido de que as línguas de sinais foram completamente afastadas do que se entendia naquela época como de interesse da comunidade surda, né? Então, é como se a corrente do oralismo tivesse ganhado ali aquela disputas de sentidos que a gente sempre tem em qualquer discussão, enfim, é tudo, né? São políticas educacionais naquela época, né? Voltadas para os surdos. Então, LS, que seria língua de sinais e oralização, seriam mutuamente excludentes, né? Então, para a gente educar os surdos, tinha que seguir a oralização e não as línguas de sinais. Isso se perpetuou por bastante tempo, né? E aí, no INES, o INES oferecia instrução literária profissionalizante, né? Porque a ideia de que o surdo vai fazer o quê, né? Depois que ele sai da escola, né? Então já tinha a ideia de que eu precisava ali dar uma profissão para ele. Então, para as meninas tinha aula de costura, para os meninos tinha carpintaria. Então tinha já essa ideia de um curso profissionalizante dentro do INES, né? E aí, na década de 80, né, 1980, você vê que isso durou quase, né, um século, né, 1880, 1980, né? Aí tem um movimento mundial, contando com acadêmicos, profissionais da área da surdez e dos próprios surdos, propôs diversos caminhos para a escolarização e socialização da comunidade surda. E aí veio esse movimento de instituir as línguas de sinais como línguas, né? A gente costuma dizer mímica, eu recebo muito essa pergunta, mas a língua de sinais não é a mesma para todos os surdos do mundo inteiro? Eu sempre devolvo com a pergunta, mas as línguas orais também não são? Por que não são? Mas é muito mais fácil a língua de sinais ser. Por quê? O Esperanto não deu certo. Por que uma língua de sinais mundial daria certo, né? A resposta é a mesma. A resposta que você encontrar para as línguas orais é a mesma que você vai encontrar para as línguas de sinais. Questões culturais, identitárias, né? Tudo isso tem um papel, enfim, absolutamente importante era o que a gente estava falando aqui, né, antes de começar, sobre línguas e identidade, né? Então, pesquisas realizadas na área da linguística possibilitaram que a comunicação gestual pudesse ter o status de língua, né? Então, é isso. E aí tem a lei, né? Essa lei aqui, ela é uma lei de 2002. Ela não torna a Libras uma língua oficial. Não existe essa palavra na lei, tá? Ela é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão. Claro que é um reconhecimento muito importante para Libras no Brasil, né, para a comunidade surda, mas é interessante também pontuar que não é uma língua oficial, ela não está no mesmo status que a língua portuguesa, né? E, inclusive, no final aqui, a língua brasileira de sinais não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa, né? Então, deixa-se claro, né, que há uma hierarquização, né, entre as línguas. Então, hoje em dia, o surdo, desde sempre, hoje em dia, inclusive, apesar da lei, o surdo vive uma realidade de minoria linguística. Ponto, isso é um fato. E mesmo dentro do INES, tá? Me arrisco a dizer, porque a língua portuguesa ela é muito dominante, né, nas práticas sociais, o esforço para que a Libras ganhe esse status frente à língua portuguesa é um esforço muito, muito grande, né? Você vai mandar um e-mail, você manda em língua portuguesa.
óbvio que é um esforço de você gravar um vídeo, fazer em Libras e mandar junto quando tem um surdo copiado naquele e-mail, porque é a língua dele, você está dentro do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Mas não é sempre que isso acontece. Então, a realidade de minoria linguística é evidente, é acachapante. E, para além da lei, teve o decreto, né? Esse decreto, que demorou uns 3 anos, ele é um decreto enorme, que ele pormenoriza, assim, ele detalha tudo que a lei precisa, tudo que os órgãos públicos precisam cumprir, né, para fazer a lei ser cumprida. E aí, mas qual o significado, né? Tudo bem, temos uma lei, isso muda o que na vida do surdo, né? Aqui no Brasil nós temos leis que pegam, leis que não pegam, né? Leis que ganham popularidade, leis que não ganham, que ficam escondidas, né? E o decreto diz que todo órgão público deve ter um tradutor e intérprete de Libras, deve ter acessibilidade, né? Então, se o surdo vai numa delegacia, ele deveria ter um intérprete ali para atendê-lo. Eu não sei se já foram uma delegacia, espero que não, mas não há. Um hospital deveria ter acessibilidade. Não há. Bancos públicos, né, deveriam ter acessibilidade. Essas instituições públicas acabam driblando isso com alguns mecanismos de tecnologia, né, aqueles aplicativos, né, que é uma maneira de tentar cumprir a lei, pero não muito. E aí nós temos alguns desdobramentos muito importantes, né? Como o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o exame de ingresso dos alunos brasileiros à universidade pública, né? Algumas particulares também usam o Enem. Então, é um grande exame nacional, né, que ao fim do ensino médio eles fazem. Em 2017, tem 6 anos, o Enem ganhou a sua prova traduzida em língua de sinais, língua brasileira de sinais. Isso é muito importante, né? Hoje em dia, para o aluno ouvinte, já é uma maratona o Enem, né? São 90 questões, mais de redação, 90 questões objetivas, cada um com um texto diferente, já é uma maratona em 5 horas e meia. Enfim, para o aluno surdo, então, que não é a sua primeira língua, então, hoje em dia ele tem a prova toda em vídeo, né? Ele tem lá um aparelho, um tablet, um laptop. Ele tem direito à sua redação corrigida como português como segunda língua, o que também é um ganho assim, enorme, porque eu tenho até uma redação aí de um aluno surdo. A escrita, pela estrutura diferente, né, da língua de sinais de uma língua oral, né, como o português ou o espanhol, é uma estrutura diferente. Eu vou falar bem rapidinho disso, porque acho que ela vai falar muito melhor que eu. Então, se a gente for, né, tentar escrever japonês dentro de uma estrutura lógica do português, vai ser... Não basta trazer as palavras, né? Você precisa das... E escolas especializadas, né? Há um aumento de escolas especializadas porque os surdos são uma comunidade linguística, né? E as comunidades linguísticas só sobrevivem se elas interagirem, né? Se elas tiverem a palavra comunidade ali presente, né? Uma pessoa sozinha não forma uma comunidade, né? Então, eu preciso de 2, 3, 4, eu preciso estar em interação para a língua sobreviver, para a cultura sobreviver, para a identidade sobreviver, para ela ser compartilhada, crescer e gerar sentidos, gerar discursos, né? Então, hoje em dia, houve muito recentemente uma alteração na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases que rege a educação no Brasil, em que, porque existia uma parte da LDB que falava sobre inclusão, né? E aí ali na inclusão você reúne milhões, né, diversas possibilidades de crianças com síndrome de Down, crianças com autismo, crianças com diversas questões, né? E o surdo estava lá, certo? O surdo estava lá.
a luta da comunidade surda conseguiu se destacar desse grupo sob o argumento de que é uma comunidade linguística e que eu preciso ter um tratamento diferente em relação à minha educação. Eu preciso ter escolas especializadas, escolas que reúnam meus pares, que são iguais aos povos originários hoje em dia, né? Nós temos escolas próprias para indígenas, né? Então, hoje em dia o INES tem uma escola, ele é um instituto, né? Um centro de referência. Então lá nós temos desde testes de surdez, né? Então tem a parte médica, tem a parte educacional, então nós temos uma escola, nós temos o DESUCA, Departamento de Ensino Superior, tem faculdade lá dentro também. É um espaço bem grande, bem bonito lá. E aí, assim, uma pergunta que para mim era muito simples de responder, desde que eu entrei no INES, ela foi apenas se tornando muito mais complicada. Se antes de 2014 você me perguntasse o que é um surdo, eu te responderia com absoluta certeza e tranquilidade. Depois de 2014, eu não sei mais, assim, te responder, né? Então é alguém que também é mudo, alguém que não ouve em alguma medida, alguém que usa libras, alguém que passou por uma cirurgia de implante coclear, que é um aparelhinho que eles colocam aqui e tem um fiozinho para tentar reverter a questão da surdez, alguém que lê lábios, todas as anteriores, e de fato são todas as anteriores, né? Podem ser todas as anteriores. Então eu tenho aluno surdo que ouve, eu tenho aluno surdo que fala, eu tenho aluno surdo que me entende perfeitamente, lê meu lábio. É uma diversidade assim muito. Hoje em dia eu digo que a surdez para mim é autodeclarada. Se ele se declara surdo, eu acredito, entendeu? Porque para mim a surdez está para além de uma condição física. É uma questão identitária, é uma questão cultural. Se eu me considero inserido dentro da cultura surda, eu me considero surdo. É claro que existe uma questão médica, uma questão física aí que vai ter desdobramentos, inclusive em benefícios, por exemplo. A gente tem direito ao passe livre, né? No ônibus, né? Se você é surdo, se você tem alguma deficiência, né? E a lei da inclusão garante isso, né? Então, e aí eu preciso de um exame para isso, né? Então, se eu não ouço até tantos decibéis, eu sou considerado. É claro que você tem que ter essa linha, né? Para algumas questões, mas falando da outra parte, que é a parte que me interessa mais, né? A parte identitária, a parte cultural, para mim um surdo é tudo isso. Então, a diversidade da comunidade surda é enorme, assim, né? Eu tenho numa mesma sala alunos que sabem Libras, alunos que não sabem Libras, alunos que falam, alunos que não falam, alunos que descobriram que existe uma língua própria da sua comunidade aos 10, aos 15, aos 20. Eu tenho alunos que têm pais surdos, o que faz uma diferença enorme. Eu tenho alunos que têm pais ouvintes e nunca conviveram com surdos até chegar ao INES. Isso também faz uma diferença muito grande, né? Então, tem assim diversas configurações de surdos, de surdez, e que isso vai fazer muita diferença na capacidade, na condição daquele aluno, né, de interagir, aprender, estar no mundo, né? Se eu, até os 9 anos de idade, por exemplo, nunca tive língua, né, eu provavelmente me comuniquei com a minha família por alguns códigos, né? Tô com fome, quero água, aí sei lá, a gente combina que água é assim, aí eu quero ir. Então eu só conheci o que é concreto, o que eu posso ver e o que eu posso tocar. Mas palavras como amor, democracia, universo, infinito, isso nunca me foi passado, eu nunca pude pensar sobre isso. Então, e se você só é apresentado a isso aos 9, aos 10, né, isso vai ter um impacto na sua capacidade de abstrair qualquer coisa, né? A gente abstrai a todo momento, né? Qualquer teorização
exige um nível de abstração mínimo que seja. E isso já está comprometido a partir do momento que você não tem língua desde um tanto tempo na sua vida, né? E aí a gente vai para o que é surdo, agora o que é Libras, né? Língua brasileira de sinais, língua estrangeira, adicional, aí a língua 1, tem essa coisa do número, né? Língua 1 é a língua 2 do surdo. Eu antes dizia que era a língua 1 do surdo, já abandonei essa terminologia. Para mim, eu considero hoje em dia, eu chamo de língua de identidade, né? Porque eu tenho muitos que aprenderam português primeiro, e aí depois foram apresentados a Libras, e aí eu vou trocar a ordem. Se um é de ordem ou é de... Enfim. Então, é uma língua espaço-visual, ao invés de uma língua oral auditiva. Então, tem uma estrutura muito diferente, né? E há uma diferença entre português sinalizado e Libras, né? Então, a Libras por exemplo, isso aqui é uma árvore, né? Todo mundo está vendo. E o sinal de árvore é esse, né? Então, e até é bem icônico, assim, né? Esse é o sinal de árvore em Libras. Também. Também? Também. Ótimo. E aquela imagem ali, em português sinalizado, eu posso dizer a árvore caiu. Mas isso não é Libras. Isso eu estou pegando a estrutura da língua portuguesa e estou encaixando nos sinais, né? Primeiro que o A já não existe, né? As coisas do artigo, eles... isso aqui eu resolvo assim, né? Então, em Libras é isso aqui. A árvore caiu, está resolvido em um sinal, né? Eu tenho que aproveitar a questão visual, o espaço visual da língua e faço que a árvore caiu. Então, para um surdo que é usuário de Libras, ele entender que tem um artigo, aí vem a árvore, e aí o verbo tem uma desinência, número pessoal, modo temporal. Isso são coisas que para nós vêm naturalmente, não é naturalmente, mas naturalmente, porque a gente vai ouvindo isso desde que nós nascemos, e aí tem a criancinha que, eu comi, eu bebi, fala eu fazia, ao invés de eu fiz, porque ele vai fazendo essa relação, e aí a mãe fala, não, eu fiz. O surdo não teve isso, entendeu? Então toda essa internalização da língua, todo esse aprendizado que a gente já chega na escola falando português, falando espanhol, sabendo tudo isso, o surdo não, né? Então ele sabe que é isso aqui, mas daí ele, né, construir toda a frase da árvore caiu é bem diferente, né? E aí tem a história da datilologia versus Libras, né? Eu posso fazer árvore, né? Estou fazendo a datilologia, é diferente do sinal, né? Então, coisas completamente diferentes. E aí eu só trago aqui uma citação que eu acho bem importante, bem contundente, assim, né? Diz assim, os indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada. Eles penetram na corrente da comunicação verbal, ou melhor, somente quando mergulham nessa corrente é que sua consciência desperta e começa a operar. Então, não é que a gente aprende a língua e depois começa a aprender, né? A gente é só através da língua que a gente produz sentido, né? Que a gente produz significados. Então, sem língua, a gente só pensa pela língua. Então, não é que agora eu sei pensar, então vou aprender essa língua. Não. Eu estou numa corrente, né? De pensamento, de fluxo, de enunciados, de tudo. E aí é como um rio, né? Eu mergulho naquele rio, vou aprendendo tudo junto, né? A língua e os significados que aquela língua produz, né? Então, enfim. E aí, para terminar, eu coloco, lá no INES nós temos curso de Libras gratuito, são 5 módulos, e o sorteio, a inscrição tá ali, vai ser do dia 4 ao dia 7. Nós temos turmas presenciais, nós temos turmas online. Como nós, enfim, somos uns
um instituto federal, financiado pelo governo, ligado ao MEC. Então a gente tem diversas iniciativas assim para a comunidade mesmo, de promoção da língua de sinais e de atendimento ao público surdo. Então uma das ações que a gente faz, que não é diretamente para o público surdo, é para o público geral, mas que vai ter um retorno, né, obviamente, para o público surdo, é o curso de Libras, né, que fica lá, inclusive, no departamento que eu dirijo atualmente. Então, no site do INES, quem quiser pode ter mais informações, né, que está todo o cronograma. Em agosto começam as aulas, pode fazer à distância. E todo ano nós temos um congresso, que é o Congresso Internacional do INES e um seminário nacional concomitantemente. Esse ano vai ser na UFRJ, vai ser em setembro, dia 27 a 29. Também as inscrições vão começar dia 31 agora, de julho. Estão todos convidados a participar. A gente tem... esse ano o tema vai ser materiais didáticos bilíngues, assim, né? Porque a gente precisa... o INES, como centro de referência, precisa exportar, assim, né? Não exportar para fora do país, mas para as outras escolas que têm surdos incluídos ou escolas especializadas, material didático. A gente precisa, olha, como é que eu ensino geografia para um surdo? Né? Bom, começa por aqui, tem essa apostila aqui. Claro que você vai adaptar para a realidade do seu aluno. Ninguém está dizendo que aqui no Rio a gente vai entender como que no Acre você vai educar o seu aluno surdo. Não é isso. Mas você vai adaptar, você vai ter um pontapé inicial. Então, a ideia é que a gente discuta materiais didáticos bilíngues, né? Português, Libras, para surdos. Obrigado. Aqui no Instagram uma usuária, Nabioli, está perguntando sobre o Enem em forma de Libras. E depois da prova, existem universidades aptas para isso atualmente? Então, o processo de tradução dessa prova é feita por profissionais de diversas universidades. Tem Federal da Santa Catarina, tem profissionais do INES, tem profissionais... eu não sei se foi essa a pergunta exatamente da tradução da prova. Sim, se existem universidades aptas para, imagino que para as pessoas surdas. Então, uma das determinações do decreto é a criação de cursos de letras libras. Né? Então, eu, por exemplo, fiz letras português e espanhol para dar aula de espanhol e dar aula de português. Estou apto a dar aula dos dois. Então, hoje em dia, nós temos, no Rio de Janeiro, por exemplo, a UFRJ tem um curso de letras libras. Os surdos não estão confinados a fazer letras libras. Eles estão aptos a fazer qualquer... o nosso curso lá da FRJ, nosso congresso na FRJ, a gente está próximo à FRJ agora, então eu sei que tem um doutorando de matemática, tem gente na física, a ideia é que o Enem em Libras possibilite que o surdo tenha mais condições, ou um pouco mais de igualdade de condições com o aluno ouvinte para entrar na universidade, seja no curso que ele quiser. Mas uma das resoluções do decreto é isso, né, que cria o curso de letras libras, inclusive para formar professores de Libras para atuar, enfim, nas escolas e tudo mais. Então, eu acho que ya ligué. Sí. Conseguí. Yo lo voy a hablar en español, ¿de acuerdo? Como decía anteriormente el director de Cervantes, yo soy intérprete de lengua de signos, además soy mediadora comunicativa y soy profesora de cursos de lengua de signos en Aula Mentor, que es una parte para personas adultas del Ministerio de Educación y Ciencia. Concuerdo plenamente con casi la totalidad de lo que ha comentado André, y bueno, pues mencionar por encima, puesto que lo has dejado verdaderamente claro, que el inicio de la lengua de signos, aunque no está claro porque bueno, pues no se puede decir, sí que se atribuye a Fray Pedro de León, y anteriormente incluso se dice que comenzó porque en los lugares donde estaban, en los conventos, donde estaban los frailes también,
no se podía hablar, había voto de silencio. Entonces, ellos convenían una serie de signos, manuales, para hacerse entender unos con otros. De ahí que supuestamente nació, ¿verdad? Bueno, en España la lengua de signos es una lengua, no es un lenguaje, es una lengua oficial. De hecho, tenemos dos lenguas oficiales de lengua de signos. Sería la lengua de signos española y la lengua de signos catalana. Ambas están reconocidas desde la ley de 2007, 27-2007. Lo que es visualmente, eso que comentábamos anteriormente, de quizás se ve más aquí el intérprete en pequeñito, que está asignando todo lo que dicen en televisión. En España hubo un momento en el que esto también sucedía. Posteriormente eso ha quedado relegado realmente a la televisión 24 horas, donde hay algunos digamos, espacios para niños que realmente los interpretan en libras, también para adultos, las noticias, pero no son todos. Y eso para mí denota que la comunidad sorda no puede acceder a todo. Pueden poner el teletexto y ver los subtítulos, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Además, si estoy atenta a lo que leo, pierdo parte de la información, ¿verdad? Y bueno, yo iba a preguntar si pensaban que la lengua de signos era para todos la misma, porque es una pregunta recurrente, ¿verdad? Recurrente. Y efectivamente, como ha comentado André, no es la misma. ¿Por qué? ¿Verdad que nos dicen normalmente, pero es que les ayudaría muchísimo? Vamos a ver, vamos a ser lógicos. Efectivamente, las lenguas orales también nos ayudarían muchísimo si todos hablásemos la misma, ¿verdad? Pero no es así. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque hay comunidades, hay grupos que establecemos esa comunicación en distintas lenguas orales y en distintas lenguas signadas. Entonces, la lengua de signos es una parte de la comunidad sorda, en la que me incluyo, en la que te incluyes, me temo, y representa una cultura y una identidad propias. Entonces, de ahí que, por ejemplo, la lengua de signos española generalizada, con pinceladas en cada una de las comunidades diferentes, como también sucede en el habla, en el deje que decimos, pues sea distinta, por ejemplo, de la catalana. Hombre, pero hay otras lenguas, por ejemplo, la gallega o ahí sigue siendo lengua de signos española y hay diversidad, digamos, pues en signos, ¿no? El negro, por ejemplo, puede ser negro y puede haber muchísimos más. O el rosa, rosa. Bueno, pues eso es variedad. ¿Qué sucede igual en las lenguas orales? Viajar así, puede ser así. Exacto. Además depende también del tipo de viaje, ¿verdad? Lo bueno que tiene esta lengua de signos es precisamente eso, que además es muy visual. Yo cuando os he hecho así he imaginado el tren. No conozco libras, la voy a aprender ahora en vuestro curso, pero es muy visual. La lengua de signos, cuando haces así, es un árbol que se están moviendo las hojas. Cae el árbol, es visual 100%. Yo, el alumnado que tengo, muchas veces me dice, es que muchas cosas se comprenden y otras cosas que quizás no las comprendas, te las explico y dices, pues tiene lógica, ¿verdad? Bueno, pues sin más voy a pasar aquí. La respuesta era no, no todas las lenguas de signos son la misma, ¿verdad? Y precisamente comentaba lo mismo que comentabas tú. En Japón se come con palillos y en España o aquí comemos con tenedor. Ahí esa variedad, ¿verdad? Y también existe en la lengua de signos. Lo que sí existe es un sistema de signos internacional. Este sistema de signos internacional no es una lengua. La lengua de signos es una lengua, las libras es una lengua, pero este sistema de signos internacional es un pidgin, que se llama. ¿Qué significa esto, Carmen? Bueno, pues que no tiene su gramática y que no tiene un léxico propio. ¿Qué es lo que hacemos entonces y para qué existe esto? Porque cuando nos juntamos muchas personas de distintos países que somos signantes, unos sordos y otros no, pero todos signantes, nos juntamos en un evento mundial, que existen, que los hay. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Tenemos que aprender todas las lenguas de los demás? ¿O utilizamos este sistema de signos internacional, que realmente es reducido? Tiene una serie de signos reducidos, pero que nos sirven para poder comunicarnos, ¿verdad? Y que muchos de esos signos provienen de Estados Unidos, realmente. Es así.
Entonces algunos coinciden, no sé si en libres coincidirán, pero por ejemplo, where, donde, coincide en español y en sistema de signos internacional con el estadounidense. O mujer, nosotros así. Ah, mujer, woman, también. En nosotros no coincide. Pero, por ejemplo, ¿por qué? Porque en internacional es así y nosotros decimos ¿por qué? ¿En libres? Genial. Pero nos sirve para comunicarnos. Además, no hay nada más importante que querer comunicarse. Querer comunicarse. Los niños, al principio, cuando no saben hablar, un niño oyente utiliza el deíctico. Quiere eso y empieza a hacerte así, no sabe cómo se llama, no sabe qué es agua. Él sabe que quiere beber eso de ahí y te lo señala. Y es comunicación, ¿verdad? Y bueno, pues mencionar que se hablan más de 300 lenguas de signos en el mundo, más de 300 lenguas de signos, o sea que me parece algo verdaderamente importante, y que hay más de 70 millones de personas sordas, con esa variedad de sordos que existen, con esa variedad tan amplia y tan bonita de sordos que existen, ¿verdad? Comentar que la lengua de signos española, ya hablando de la nuestra, pues es la lengua natural de las personas sordas. Eso no quiere decir que todos los sordos tengan que hablar lengua de signos, ni muchísimo menos. Cada uno de ellos verá si quiere oralizar, si quiere utilizar la lengua de signos o si quiere hacer cualquier otro tipo de comunicación, como lo hacemos los oyentes, exactamente igual. Y que lo que hacen es que crean una cultura, una identidad y que conceptualiza absolutamente todo. No es que conceptualice el agua, porque lo vemos. Esas nociones abstractas se pueden signar en lengua de signos, por supuesto. No en el pitching del sistema de signos internacional, ahí no da para hacerlo. Pero en lengua de signos sí, se puede. Como mencionaba antes, existen estas dos lenguas de signos, no voy a hacer más hincapié en esto, y permite absolutamente comunicar todo, las necesidades, los deseos, las opiniones y cualquier cosa abstracta que podamos imaginar. La diferencia con la lengua oral y la lengua de signos, como decías tú anteriormente, André, es el canal visogestual en lengua de signos. Todo lo que yo signe, ese árbol, se ve, tú lo estás viendo de alguna forma, lo interpretas, mientras que en la lengua oral pues es auditivo vocal. Lo que hacemos es que emitimos vocalmente, el sistema del aparato fonador emite y las ondas llegan al receptor o receptores que se encuentran en un entorno. Son lineales, mientras que la lengua de signos es tridimensional. Se está viendo, exactamente, utiliza todo. Además, una lengua oral, tú la emites y en ocasiones sí que hacemos algún ademán o ponemos alguna expresión, pero en lengua de signos es que son parte de la comunicación. Yo no puedo decir dónde, esto sería pues, como mucho lugar, pero yo digo, ¿dónde? Y esa expresión es la que marca esa interrogación, digamos, ¿verdad? Que te digo, ¿dónde? O si yo, por ejemplo, invito a André después a venir con nosotros, yo le digo, ¿vas a venir a cenar con nosotros? Y esas cejas son para arriba, porque estoy intentando que me diga que sí, además, ¿verdad? Es que cambia mucho. Entonces la expresión facial, la del cuerpo, que os habréis dado cuenta que yo me echo hacia adelante cuando le voy a preguntar, todo eso comunica. Todo eso comunica. Y por mucho que la lengua oral, bueno, pues comunique muchísimo, me parece mucho más rica la lengua de signos a todo ese nivel, ¿verdad? Utiliza el espacio, el movimiento, es simultánea. Yo puedo decir varias cosas en lengua de signos al mismo tiempo. En lengua oral no. Una palabra va detrás de otra. En esa lengua de signos tú estás diciendo que ese árbol ya ha caído. Son dos conceptos en uno. Como componente de la lengua de signos, pues mencionar que hay dos, los manuales, propiamente dicho, las manos, y los no manuales, que son este movimiento de cuerpo, de rostro, los ojos, los labios. Hay signos que llevan la lengua afuera, por ejemplo. Hay, no sé aquí cómo será, pero hay el verbo de tener. Es con la lengua un poquito fuera, etcétera, etcétera. Y si hablas con una persona sorda, signante, ¿te fijas solo en las manos? ¿No? Es que te estás perdiendo parte de la comunicación. Si no me miras la cara, aparte de las manos, hay parte de esa comunicación que no vas a tener. Es imprescindible mirarlo. Existe una mano dominante en los diestros, en la derecha, con la que normalmente escribimos y comemos. Esa es nuestra mano dominante. Y por ejemplo, nombre, que creo que aquí es así, ¿verdad?
nombre. En lengua de signos española es nombre. Está la mano dominante, que es la que mueve, y la otra recibe. ¿De acuerdo? Hay signos que tienen dos signos, hay signos que son bimanuales, que utilizan las dos manos, y hay signos que solamente utilizan uno como arco. Hay 4 elementos básicos, y además quiero que me digáis una cosa, André, yo hoy me he vestido de negro, ¿y es casual? Sí, claro. Mis manos se ven muy bien sobre el negro. Mi tez es blanca y mis manos se ven muy bien sobre el negro. Si yo hubiese traído rayas, la persona que me voy a asignar termina mareada, porque entre las rayas, mi movimiento, entonces vestimos de negro no por casualidad, sino porque realmente haces cómoda esa comunicación a la persona que te está hablando. Existe un lugar donde se asigna, hay un espacio sígnico, después hay una configuración, que depende de los dedos que yo voy a emplear. Antes empleaba estos dos, por ejemplo en la H emplearé estos 3, en la P estos, y así diferente. Hay una orientación de la mano, en esta es así, en esta queda así, y el movimiento que ejercen, este mueve de este modo, este se queda estático, este sí que mueve hacia adelante, etcétera, etcétera. Como decía antes, hay fonaciones, por ejemplo hay oralizaciones en algunos signos que hay que hacerlos y que forman parte de ese signo mismo. Por ejemplo, sí. ¿Cómo sería uno? ¿Uno? No, ¿cómo sería uno con fonación? Con fonación. Por ejemplo, este que te decía es, si tú haces, por ejemplo, a ver, uno que sea sencillito, ¿qué os puede decir? Tú, por ejemplo, haces... Entonces, haces ese pequeño gesto que tiene ese sentido. O este que decía antes tiene el movimiento y además tiene la lengua fuera. Un poquito, tampoco hace falta que saque la lengua, pero si yo no hago eso, hay una parte de ese signo que se está perdiendo. ¿De acuerdo? Luego hay otro, por ejemplo, este es que aproveche. Que aproveche, se supone que está en la mesa y yo estoy diciendo que aproveche. Entonces, yo no tengo una mesa y no voy a hacer así, te lo pongo así. Entonces cada uno son diferentes. Aquí veis que la A nosotros la tenemos así o así, puede ser en estos dos sentidos. La B así, es así. La C coincidimos. Nosotros tenemos la CH, aquí no existe. La D coincidimos. La E, vosotros recogéis el dedo pulgar, pero nosotros lo tenemos estirado. La F coincidimos. La G no coincidimos. Nosotros la tenemos así, tiene movimiento. Esta H tampoco coincidimos. La I sí coincidimos. La J tiene un movimiento, nosotros lo tenemos así, vosotros creo que es así, exactamente. La K no coincidimos. La L sí. Nosotros tenemos la L, aquí no existe. La M, nosotros tenemos entreabiertos los dedos y vosotros cerrados. Y la N igual, entreabiertos y vosotros cerrados. La ñ no la tenéis. La O, nosotros la hacemos así y vosotros cerrada. La P no coincidimos. La Q tampoco coincidimos. La R sí. Nosotros tenemos la R doble. La R. La S no coincidimos tampoco. La T sí. La U, nosotros la tenéis cerrada, nosotros abierta. La V, nosotros tenemos movimiento. Vosotros cuando la abrís. La W, nosotros también tenemos movimiento. La X, nosotros tenemos este movimiento, vosotros ese, exactamente. La Y tampoco coincide. Y la Z no coincide. Nosotros tenemos el meñique, vosotros el índice. Están todos aquí y ahora un pequeño juego. ¿Quién se atreve a decir lo que pone abajo? Por ahí uno. ¿Te atreves, Andrés? Muy bien. Cervantes. Pone Cervantes. Aquí lo vemos puesto. Y Cervantes, Miguel de Cervantes, tiene este signo personal, que viene por su gorguera de lechuguilla, la que llevaba siempre al cuello. Entonces, ¿qué es el signo personal? El signo personal es algo que nos define. Mi signo es este, Carmen, por la sonrisa. Me lo pusieron. Entonces río mucho y me pusieron este, Carmen. ¿El tuyo cuál sería, Andrés? La letra A de Andrés y aquí es bonito. Entonces el signo personal simplemente es algo o bien que nos define o algo físico, o incluso esta A de Andrés, ¿no? Y con el pelo. Es algo que hace tuyo.
yo cuando hable de André ya no tengo que decir André, sino que diré André y todo el mundo sabrá que hablo de él. O él dirá Carmen y todo el mundo que nos conozca sabrá que habla de mí. Aquí estaban las diferencias que acabamos de hacer en directo. Entonces aquellas letras que aquí no existen y estas letras pues que tienen distinta orientación o una articulación diferente, un movimiento diferente, que alguno de los dedos cambia, etcétera, etcétera. Aquí hay una serie de signos que son, bueno, facilitos, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, yo estoy todo el tiempo signando con mi mano dominante, ¿de acuerdo? El espacio real es la persona completa y el espacio sígnico el que os decía antes. Carmen, ¿y si hablas de una pierna? Si hablo de una pierna, pues tendré que tocarme así, que es lo más cercano, que no me toque desplazar, y entonces diré que es mi pierna derecha o mi pierna izquierda, porque esto conceptualizará la persona. Y esto conceptualiza a la persona también. Si yo estoy en un coche y digo que el coche me tira, ¿verdad? Esto también conceptualiza a la persona, y si os dais cuenta, he contado muchas cosas con un simple movimiento, lo que mencionábamos antes. Y los aplausos. Nosotros aplaudimos así porque realmente lo escuchamos, ¿verdad? Pero una persona sorda no lo escucha. Pero si todos ahora levantamos las manos y empezamos a moverlas, se ve muchísimo. En un auditorio, ¿verdad? Se ve muchísimo. Esos son los aplausos sordos. Y bueno, simplemente para finalizar, aquí hay un recurso. Este es Spread Design. Es digamos, un diccionario abierto que utiliza signos de todos estos países, incluso de Brasil, y que es verdaderamente útil. Yo lo recomiendo. Y aparte está la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, que tiene varios vídeos que también son de interés. Ya no sé si tiene alguien preguntas. Estoy aplaudiendo, Sí, hay varias preguntas de algunos usuarios de Instagram. Dice, ¿existen estudios sobre las variantes? Existen estudios, se saben las variantes. Estudios como tal, yo antes coincidía con lo que estaba diciendo André, coincidía. Hay muy pocos materiales, ¿verdad? No hay demasiados materiales, al menos en España. Son materiales que son normalmente costosos, ¿vale? Que no todo el mundo compra, que no todas las... yo, por ejemplo, trabajo de intérprete en colegios e institutos y que hay que sacar una partida económica para adquirir esos materiales. Y en España no sucede lo que sucede aquí. En España normalmente el alumno sordo se integra en un colegio o un instituto normal, quiero decir normal, general. Y que cómo se le da la adaptación a ese alumno sordo mediante el intérprete de lengua de signos. Entonces el intérprete de lengua de signos está con el alumno sordo en clase y lo que hace es que interpreta realmente todo lo que es lo que el docente está indicando al resto de compañeros. Además de eso, yo hablo por mí, en mi caso, damos cursos al resto de compañeros y a los docentes para que exista realmente esa integración. Si no, el alumno sordo habla con el intérprete solamente, no hay integración como tal. Además, genera bastante interés la lengua de signos. A los niños les suele gustar, a muchos docentes también, con lo cual, bueno, genera interés y hace que realmente esa integración, ¿verdad?, exista. Pero lo que es el estudio de variantes, por lo menos en España, se conocen, por ejemplo, los signos de rosa que había mencionado anteriormente, pero estudios como tal, quizá debería haber más, pero no lo sé. Aqui los hay? Tem alguns estudos, até no congresso lá do Corinthians vão apresentar alguma coisa sobre isso. Mas uma questão das línguas de sinais é que, ao contrário das línguas orais, os mecanismos de difusão e de consolidação, né, dos sinais, da língua em si, como nós temos a televisão, por exemplo, né, todo mundo está assistindo a mesma televisão, né, aqui no Brasil, né, todo mundo está assistindo a mesma televisão lá na Espanha. Isso é um mecanismo de difusão da língua, né? Então, isso faz com que seja muito mais fácil a estabilização de uma língua, né, que todo mundo entenda que o nome disso é microfone, porque nos livros está escrito assim, na televisão. Mas as línguas de sinais não têm esses mesmos mecanismos, então
acaba que as variações são maiores, né? Porque o contato entre surdos de diferentes áreas geográficas é em menor escala, né? Então não temos esses mecanismos de difusão e estabilização da língua. Então eu acredito que as variantes sejam maiores, e aí o que isso também acaba provocando é que a gente tenha muito mais necessidade de estudos de glossários específicos de áreas, por exemplo, glossário jurídico. Isso não é exatamente difundido em ampla escala entre a comunidade surda de todos os lugares, entendeu? Então, eu acho que hoje em dia os pesquisadores surdos se ocupam muito mais de tentar difundir esses vocabulários específicos da área de química, né, da área da medicina, né, vocabulário médico, porque, enfim, nós temos, né, eu não sou da área médica, mas tem diversos termos e estudos da genética que, né, nas línguas orais os termos vão surgindo e as universidades têm que acompanhar, né, então, pegando pelo nosso congresso, tem muito mais estudos desses glossários de áreas específicas do que estudos sobre variantes, né? O rosa também é uma variante. Na Libras, tem algum problema com o rosa. Mas enfim, viagem, todo. Aquí hay una pregunta relacionada con lo que estabais hablando. Dice, ¿en Brasil existen variantes regionales o Libras es uniforme para todo el país? Libras é a língua nacional, ela é a língua brasileira para todos, mas é isso, né? Então, como em português tem lá o mandioca, aipim, enfim, né? Variações regionais como a língua oral, é isso. Mas eu do Rio, se for ao sul e com a Libras que eu tenho, vou conseguir me comunicar, e no norte, no nordeste. Mencionar que la lengua de signos es una lengua viva, con lo cual cuando surgen, por ejemplo, Twitter, nosotros lo tenemos como Twitter, pajarito, ¿vale? Twitter, o Google, ¿vale? Y aquí creo que es Google así. Entonces, cuando surge algo en lengua oral, como bien dice André, acompaña la lengua de signos. No existe al principio, no, y se dice en dactilológico y a partir de ahí surge el signo. Y a partir de ahí ya todo el mundo lo utiliza, ¿verdad? Entonces, bueno, pues una lengua viva. ¿Y existe una Real Academia de...? En España existe CENSE, que, bueno, pues de alguna forma, digamos que es quien normaliza o quien gestiona la lengua de signos en España. Un referente, es un referente. Y en Brasil es un INES, sería como Academia da Língua. Eu não diria isso não, apesar de eu trabalhar lá, não diria isso não. Há iniciativas, né, a Universidade Federal de Santa Catarina tem, o INES tem, a gente tem, por exemplo, uma iniciativa que chama Manuário, né, que é um dicionário manual, né, que ele é lá do ensino superior e ele trata de conceitos, autores acadêmicos, né, para tentar ali difundir autores como Bakhtin, Foucault, Sartre, enfim. Você vai lá no manuário, você encontra o sinal daquele, e não só o sinal das pessoas, mas os conceitos trabalhados, né? Dialogismo, enfim. São iniciativas, mas não tem uma que tente reunir todas as palavras relacionadas. Mencionar una cosa, imagino que a ti también, las personas sordas no oyen, muchas de ellas no oyen o oyen parcialmente, ¿no? ¿Y les gusta la música? Les encanta la música, a unos más que a otros, como a los oyentes. Entonces, ¿se puede cantar en lengua de signos? Por supuesto, se puede cantar en lengua de signos y es maravillosa la lengua de signos cantada, me encanta. Entonces, se puede hacer todo. Pero, ¿qué es lo que sienten los sordos cuando escuchan música? Habría que preguntarle a ellos. Realmente habría que preguntarle a ellos. Y cada uno sentirá una cosa diferente. Porque seguramente lo que tú y yo sentamos escuchando música no sea lo mismo. Y un tipo de música u otra
a uno a lo mejor le provoca un tipo de reacción y al otro pues no se la provoca y se lo provoca otro tipo de Pero música. lo que siento... Sí, normalmente sí, lo que sucede es que a casi todos les gusta ponerse cerca de los baffles. ¿Por qué? Claro, Porque claro, resuenan, claro. ¿vale? O esos sonidos fuertes, pero no a todos. Eso es otro Muchos de ellos sí. O chão interfere, né? También. Esse chão aqui já não é muito bom, mas um chão de madeira aqui, Exactamente. Ah, claro, a vibração. claro. Exactamente. Si yo tuviese que llamar la atención de un grupo completo, mis alumnos están aquí y yo tengo que llamar la atención de todos, voy llamando uno a uno o enciendo y apago las luces y todos me van a mirar directamente. Enciendo y apago las luces. O hago así en el suelo si es de madera, porque la vibración va a llegar a todos y todos van a mirar diciendo, ay, vale, que estamos todos ahí hablando y tenemos ya que prestar atención, ¿verdad? Son cuestiones, bueno, pues de adaptabilidad. Yo, si son oyentes, diré chicos, y el que más y el que menos mirará. Pero si son personas sordas, bueno, pues lo haría de estos dos modos, por ejemplo. Tem Se uma. redirecciona, ¿no? La atención. ¿Perdón? Que se redirecciona la atención a otro sentido. Sí, exactamente, exactamente. Como sucede con nosotros ciegos, que dicen que oímos mejor, pero la verdad es que prestamos más atención. Eso es. De alguna forma, ¿qué es lo que hace la persona? Pues incentiva aquello que le va a permitir esa comunicación. Eso es. Una pregunta sencilla. Cuando has dicho lo de que interpretáis sobre fondo negro, si la persona es de piel oscura, ¿interpreta sobre un fondo blanco? Si la persona tiene la tez muy oscura, lo suyo sería que se ponga algo que permita exactamente un contraste. Yo me lo pongo negro, azul marino, verde oscuro. Vamos todos por el negro porque es un color muy sencillo, ¿no? Pero si yo viniese de un verde oscuro, tipo el color del pantalón de André, incluso ese jersey que lleva el gris oscuro, un azul marino, ¿mis manos se verían igual de bien? Sí. Lo que nunca haré será llevar algo a rayas o a cuadritos, porque voy a hacer casi imposible o muy dificultosa la comunicación con la persona sorda. ¿Va a atenderme? Sí, pero le voy a causar, es como si te hablas así, quiero que me entiendas. Hombre, te va a costar muchísimo entenderme. Intentaré que el momento de comunicación no haya nada entre media que lo interfiera. Y en lengua de signos igual, tampoco signaré pequeño, intentaré signar para que la persona se sienta cómoda en esa comunicación. No romper la comunicación, ¿verdad? Lo importante es comunicarse. Otra pregunta es, ¿en España existe una lengua para catalán, gallego y vasco? Existe la lengua de signos catalana. Es oficial desde 2007, con la ley 27 de 2007, en vasco no. Curioso porque el vasco además difiere incluso más del castellano, para mí al menos, que el catalán. Pero no existe la lengua de signos catalana como oficial. Solamente existen estas dos lenguas de signos, que sería la lengua de signos española, que engloba todo el territorio, salvo la lengua de signos catalana, que tiene su propia lengua oficial. En las otras nacionalidades se usa la LCD, ¿no? ASL, Eso es. de Estados Unidos. Eso es. Es el sistema de signos internacional que mencionábamos antes. No es realmente ASL, es el pidgin este que coge muchos signos de la lengua de signos americana, como lo que había mencionado, yo he mencionado otros tres por decir algunos, dos de ellos coinciden con el español, y aquí no coincide ninguno de los tres, ¿verdad? De los que yo he mencionado. É que eu não sei línguas de sinais. Ah, ok. Sistema de signos internacional, no. Ok. Yo, una pregunta, más allá de la evidente belleza de la lengua, de estas dos lenguas que yo desconocía, ¿hay algún otro factor sentimental o existencial por el cual personas como ustedes que escuchan han decidido internarse en este universo? Pues en mi caso personal, yo estudié turismo. Me dediqué a turismo porque me gusta mucho el trato con la gente, etcétera, etcétera. Y en turismo estudias idiomas porque es lo que te posibilita trabajar en ello. Y en un momento dado dije, bueno, ¿y ahora qué otro idioma estudio? Y pensé en el alemán porque tenía mucha salida. Y dije, qué feo es. No va nada conmigo. Y entonces me encontré con lenguas de signos. Curiosamente yo había tenido una compañera sorda en el colegio, pero no había aprendido lengua de signos. Y empecé con la lengua de signos, pagué unos cursos y me encantó. Me encantó hasta el punto de que trabajo de intérprete, de profesora de lengua de signos y me considero comunidad sorda. Bueno, aquí en Brasil tenemos
unas adaptaciones de las libras y si ya lo dijiste, perdóname que llegué a ese final, ¿no? No te preocupes. Aquí en Brasil tenemos algunas adaptaciones como que llamamos librestaccio, ¿no? Que son algunos signos que están adaptados para que una persona ciega pueda sentirlo con más facilidad. Se puede sentir los otros, pero hay esas adaptaciones. ¿Los hay en la lengua de signos en España o no? Sí, es la lengua de signos apoyada. Dactilológico en palma, por ejemplo, se coge la palma de la persona sordo-ciega y se hace el dactilológico en su palma. O se le acompaña con las manos. La persona sordo-ciega, nos cogeríamos de las manos de alguna forma y haríamos los signos para que esa persona pueda comprender toda la comunicación, claro. Sí, sí. Sin ningún problema está la lengua de signos para personas sordo-ciegas. Sí. El lugar donde trabajas tú, el colegio o el centro de sordos aquí en la Menguilla, recibe alumnos de todo el país, de Solo Río. Entonces has comentado que era para los hijos de la aristocracia en la época del imperio, bla, bla, bla. Pero si nace alguien sordo en Acre, en Rio Grande do Sul, estas personas tienen la posibilidad de estudiar. O INE já foi um internato, né? Então as pessoas moravam lá. Nem tanto assim, não. Em 1950, 1960, ele era um internato. Então, aí havia possibilidade, né? Hoje em dia, né, quando você vai botar o seu filho numa escola que não é... você tem que pegar um avião para levar ele, né? Então, hoje em dia, o INES é uma escola pública, né? Ela é gratuita. A gente procura atender... poucas sedes hoje em dia tem fila de espera. A gente procura atender todo mundo que chega com a comprovação da surdez. E o fato o INES está localizado na zona sul da cidade, né? Então, nós atendemos alunos de diversas áreas do Rio de Janeiro, né? E pela característica dos nossos alunos, tem muito... a gente atende desde 0 anos, pode identificar a sua surdez e já creche, pré-escola, tudo. Então a gente tem ambiente para que as famílias fiquem lá, porque muitas mães levam seus filhos, não voltam para casa porque moram muito longe, e aí teriam que voltar para buscar seu filho. A gente tem lá atividades, aula de línguas, né? Assim, ocupações assim, né? Para as famílias enquanto seus filhos estão estudando. Então isso é uma realidade que acontece, assim. Mas pessoas de qualquer parte do país podem vir, mas não é realidade, porque... Este país é muito grande, muito. Exatamente. Você comentou aí 90 centros na Alemanha. Exato. A gente acaba... o Rio de Janeiro, por ter sido, né, capital, lá, então a gente tem uma particularidade de ter muitos órgãos federais aqui, né? A gente tem hospitais que são administrados pelo governo federal, a gente tem escolas, Pedro II, né? Então a escola federal também está aqui no Rio de Janeiro. Temos o INES, temos o Instituto Benjamin Constant, que fica lá na Urca, que é destinado aos cegos. Então a gente tem muitos desses órgãos federais que estão aqui no Rio de Janeiro funcionando por conta desse histórico, né? Mas é isso, é o único centro de atendimento ao surdo do governo federal, por um acaso fica no Rio de Janeiro. E vocês têm cursos regulares em online também para localidades mais afastadas da cidade? A gente faz o que a gente chama de assessorias técnicas, né? Então, a gente abre editais, as secretarias de educação das localidades se inscrevem e a gente manda... a gente gostaria de ter uma formação continuada sobre ensino de matemática. A gente destina alguns professores, eles vão lá. Agora em agosto a gente vai para Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Não, pero eu online. Online também tem através da tela ou assim para cursos Libras ou cursos de... Não, cursos regulares em Libras ou em online para localidades mais afastadas.
Não, não, para alunos surdos, você diz, né? Sí, Não. que no sería una solución para las ciudadanas pequeñas do interior, así, que pudiesen accesar a aulas de matemáticas, de geografía a través da terra? Eu acho que, principalmente para crianças pequenas, o ambiente escolar de convívio e de... Né, a escola é muito mais do que o ensino da matemática em si. E para mim faria muito mais sentido eu tentar localmente criar as condições para aquele aluno estar verdadeiramente incluído, verdadeiramente integrado. O problema é esse, o verdadeiramente, né? Hoje em dia nós temos uma lógica de inclusão que você bota o intérprete na frente do aluno, e aí ele fica lá, aquele aluno só interage com o intérprete só interage com o aluno. O professor nem sempre, por diversas questões mesmo da sua prática, nem sempre para pensar numa atividade própria para aquele aluno surdo e ele vai no fluxo do... Enfim, são muitas questões. Então, para mim, o caminho é muito mais criar as condições no local do que essa solução remota, assim, né? Porque escola é convívio, né? Formar aqueles indivíduos ali, né? E como é que eu, daqui, eu acho que é mais proveitoso a gente capacitar o professor, né? Como é que ele pode atender aquele aluno do que tentar ir direto no aluno. Então, uma política linguística para Libras também, porque uma política linguística para Libras atinge os alunos de outro ensino também. Exatamente. Existem propostas de botar Libras no currículo das escolas. Uma língua nacional. Exacto. En referencia a esto, en España la nueva ley de educación sí promueve que se pueda tener la asignatura de lengua de signos en cualquier tipo de colegio. Y los intérpretes, cuando estamos frente a un alumno, hacemos esto que yo mencionaba antes. Tanto el profesor está obligado, digamos, a adaptar, a crear una adaptación para ese alumno a nivel de sus conocimientos, no de la posibilidad de comunicación, porque eso está resuelto supuestamente con el intérprete. Y aparte, nosotros damos cursos, yo al menos doy cursos, tanto para el alumnado que está conviviendo con ese, y no solamente su clase, sino el centro entero si lo quiere. ¿Por qué? Porque ese niño sale al recreo, a la hora de jugar, y no va a estar solo, o no va a estar solamente con una persona, y no va a venir a estar con el intérprete, que es una persona adulta. Tiene que estar conviviendo con niños y participar de todo lo que hagan. Entonces, ¿cómo se soluciona, digamos, de alguna forma esto? Todo el mundo aprende lengua de signos y es un modo muy sencillo de que pueda acceder a ese convivir, que de alguna forma es lo que dices tú, no solamente los conocimientos que se adquieren mediante matemáticas, lengua, etcétera, etcétera, sino también ese convivir que es lo que nos hace crecer como personas. Además de esto, por ejemplo, en lengua de signos, a niños, a bebés, tanto oyentes como sordos, les ayuda mucho a comunicar. A los sordos, por supuesto, porque comunicarán más fácilmente cuando vayan creciendo, y a los niños oyentes, a los bebés oyentes, porque les ayuda a verbalizar antes. El problema que veo al respecto de lo que estáis hablando, ¿no? De ese tema de inclusión, es un poco de cualquier manera, en la gran mayoría de los casos. Creo que tanto aquí en Brasil como en España son casos más o menos paralelos, ¿no? Que pueden ser más o menos parecidos casi en todos los países, porque al final es un público demasiado minoritario y que realmente no tiene peso político, con lo cual si no tiene peso político es invisible y, en fin, o sea, todo lo que se hace es un poco como falar en Brasil para inglés veis, un poco así. Entonces yo creo que una de las soluciones, ¿no? como docente que soy, sería que realmente esa inclusión fuesen colegios, no voy a decir especiales, pero sí colegios específicos, limitados, en los que los propios docentes pues ya reciben esa formación, los propios alumnos normales, si es que hay alumnos normales, ¿no? O hay profesores normales, ninguno somos normales, todos tenemos nuestras cosas. Entonces, cuando hablamos de esa normalidad, ¿no? Esos alumnos que van a convivir con el alumno sordo, pues tuviesen esa, como dice Michael, como dice Carmen, esa asignatura de lengua de signos como algo propio del currículo de ese centro,
que los propios profesores tuviesen esa formación y supiesen que todos los años van a recibir en sus clases algún alumno sordo, porque lo que carece de sentido es lo que nos pasa a los docentes en España, de que de repente un año tienes un alumno sordo, otro año tienes un alumno que tiene otro tipo de problemática o de dificultad, otro año tienes un alumno que de repente viene de Marruecos y no sabe absolutamente nada de español. Entonces, claro, o sea, esa adaptación que se nos exige a los docentes, esa suma elasticidad tan excesivamente grande, es algo completamente irreal. O sea, que en la práctica carece de sentido y no se hace. O sea, en la práctica el docente tiene limitaciones como docente, y no solo como docente, sino como persona, ¿no? Entonces, evidentemente, o sea, lo que no puedes hacer es formarte en lengua de signos, lo que no puedes hacer es aprender un poquito de árabe, lo que no puedes hacer es ser Superman, o sea, eso no existe, o sea, es la realidad. Entonces, la solución, ¿no?, práctica, ¿no?, sería un poco eso, ¿no?, la especificidad de determinados centros que, siendo centros inclusivos, pues estén matizados en cuanto a, en este centro que es inclusivo, pero vamos a recibir a unos sordos, en este vamos a recibir a unos con este tipo de dificultad. Pero ahí te estás segregando, de alguna forma. Es que claro, sí, pero poco, te permite optimizar los recursos y optimizar el tiempo. Claro, de la pero si gente. te das cuenta, Andrés dice, sí, aceptamos gente, pero se nos escapan de otros lugares porque están muy lejos. Entonces, no hay ningún sistema que sea al 100%. Es así. Aquí en Brasil lo que pasa es que a nivel de ley estamos muy bien. Pasa que la ley que aplicaría un sistema como el de España, o sea que deberíamos tener al cabo de todos los años que se aprobó, ¿no? Tendríamos que tener un sistema como el de España. Lo que pasa es que nada más se aprobó la ley y ocurrió un cambio político acá, y entró el poder un grupo que no estaba interesado en aplicarlo, ¿no? Entonces hay que mirarlo por ese lado también, porque por ejemplo en términos de legislación, si vas a mirar el papel, aquí en Brasil tenemos la mejor legislación del mundo, pero no se aplica porque nada más la aprobaron que se la metieron, Dios sabe dónde, porque no se aplicó, ¿no? Entonces hay que mirar esas dos cosas, porque hay que aprobar las cosas, hay que implantar los sistemas en el papel, pero hay también que presionar y hay que cuidar, ¿no?, desde abajo, desde sitios como este, para que se aplique, ¿no? Para que la gente sepa que existe y que pueda cobrarlo, ¿no? La cuestión es esta, es un poco que la población en general estemos concienciados de que existe una diversidad, y cuando estemos todos concienciados, ahí es donde realmente existirá esa inclusión, ¿verdad? Es un poco, la ley te puede acompañar o no, y la ley siempre tiene como una forma de salvarla, ¿no? También, pero bueno, mientras la población esté concienciada, yo creo que ahí sí se gana mucho. Obviamente. Hasta porque la realidad no sobrepasa, ¿no? La realidad es que los alumnos siempre frecuentaron los mismos espacios que lo que falta es sistematizar.